Saudações! Vamos para a nossa sexta videoaula do curso básico de xadrez, uma abordagem didático-pedagógica. O tema da aula, a infantaria e seu regimento. Vou abrir aqui o software. Bem-vindo ao professor Máximo de Xadrez. Vou configurar aqui as opções, coordenadas, as peças, engine. Muito bem. A infantaria e seu regimento. Estou me referindo aos peões, aos soldados, a esses camaradinhos aqui. O deslocamento deles, como eu havia dito na aula passada, se dá sempre em frente. Eles se deslocam para frente, indo em direção ao combate, e nunca recuam de forma alguma. O peão pode se deslocar uma casa ou duas casas. Duas casas quando é o primeiro lance do peão, somente. Se não for o primeiro lance, ele vai se deslocar apenas uma casa. Então, eu vou jogar aqui esse peão do rei, casa 4. O computador respondeu com o peão da dama, casa 5. Eu vou desabilitar aqui o computador, deixar o mano contra o mano, para eu poder controlar aqui, porque eu não estou jogando contra ele, estou explicando para vocês. Então, quando é o primeiro lance do peão, posso deslocar duas casas. Agora não é o primeiro lance deste peão. Então, se eu fosse jogar com ele novamente, e se quisesse avançar, eu poderia jogar aqui. Não poderia avançar duas casas, porque não é o primeiro movimento dele. Como o computador jogou nessa posição, eu posso demonstrar como se dá a captura. A captura do peão está nas diagonais, para a esquerda ou para a direita. Aqui eu vou demonstrar como capturar. Eu desloco o peão na direção do oponente e libero em cima da casa onde se encontra o oponente. Capturei. Certo? Bom, vou jogar uma outra peça aqui das negras para demonstrar outro detalhe. Avancei aqui o peão do bispo do rei. Vou avançar o peão do bispo do rei branco também. Observe que agora eu não posso avançar com esse peão branco e o peão das peças negras também não pode avançar. Um está bloqueando o outro. Eu não posso pular como o cavalo faz. O cavalo pode pular, mas o peão não. Então esse peão está bloqueando o outro. Está entendendo? Eu não posso capturar porque não tem nenhuma peça aqui na casa da esquerda e nem na casa da direita. Então não pode haver captura. Um bloqueia o outro aqui. Bom, esse peão, nessa posição na qual ele se encontra, ele me permite demonstrar a captura em passante, ou regra da quinta casa, ou como diriam os franceses, a captura en passant. O que significa isso? Significa que esse peãozinho aqui, ó, o peão do bispo da dama, ou o peão do rei, se eles tentarem escapar do combate que é oferecido por esse peão branco, olha o que acontece. Bom, o mais corajoso seria jogar aqui, para combater. Mas se esse peão tentar fugir e jogar aqui, fugir do combate, eu posso lançar mão da regra da quinta casa, captura en passant. Jogando aqui, é como se ele não tivesse fugido, e captura a si mesmo. Então isso aí, que você acabou de ver, é a captura en passant. Certo? Bom, esse peão não foi movido ainda, então eu posso avançar com ele uma casinha ou duas. Vou avançar uma casinha só, tá vendo aí? E se eu jogar errado? Vamos supor que esse peão aqui da dama, se o oponente, se o jogador tentasse jogar ele aqui, ó, uma posição incorreta, olha o que acontece. Esse, meu amigo, é um lance ilegal. O computador vai te avisar que é um lance ilegal. Se você estivesse jogando contra outra pessoa, um dos dois teria que ter um bom conhecimento de xadrez para te falar, olha, esse lance aí não é possível. Ou se fosse um campeonato, o juiz diria, não, esse lance que você acabou de fazer não existe, meu amigo. Aqui o computador fala. Ele vai te informar que esse lance não é possível, não existe. Se eu tentar jogar aqui, ó, pular 3 casas, Esse, meu amigo, é um lance ilegal. eu programei de tal forma que ele informa ali que esse lance não pode ser feito. Então vou fazer um lance aqui legal. Vou capturar esse peãozinho aqui. Ok, tudo bem. Ele poderia me capturar com o bispo, mas eu não vou capturar porque eu quero demonstrar a promoção do peão. O que acontece quando um peão alcança a 8ª fileira?
Então eu vou liberar esse bispo daqui e vou avançar capturando essa torre com esse peão. Ele vai alcançar a oitava fileira. Peão promovido. Parabéns! Então quando o peão alcança a oitava fileira, ele conquista o direito de ser promovido para uma das 4 peças poderosas. No caso aqui eu programei de tal forma que o cavaleiro retorna das cinzas do inferno da batalha. Aí você compreende aquela metáfora que eu criei lá na origem lendária do xadrez, né? Você pode resgatar uma peça que já havia perdido, e se não tiver perdido nenhuma peça, você pode trazer assim mesmo, uma outra. Você promove o peão. Então, recapitulando, o peão se desloca uma casinha para frente, certo? Ou 2, se for o primeiro lance do peão, tá certo? Falamos da captura en passant, falamos da promoção do peão, né? Quando o peão é promovido, pode ser promovido para a torre, para o bispo, para o cavalo ou para a rainha. Você que vai escolher. Aqui eu programei para resgatar o cavalo, mas vou criar um formulário para poder dar a opção para o usuário escolher. Vimos que o peão aqui está obstruído, está bloqueado, certo? E os peões são a infantaria, são o seu exército, são os seus soldados. Eles vão primeiro, eles vão dar primeiro combate. Lembrando, as peças brancas sempre iniciam o jogo, tá ok? Então por hoje é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.